Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula. Contamos desde já com a atenção de todos. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos aqui por mais uma aula de Fundamentos da Administração e estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Contamos desde já com a participação de todos ali no chat da nossa aula, trazendo as dúvidas, trazendo exemplos aí da nossa aula. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver alguns assuntos bem legais e interessantes para o nosso dia a dia aí, para a gente entender melhor como funciona a administração e como funcionam as organizações. Nós vamos estar falando sobre departamentalização, organograma empresarial, funções empresariais, funções do administrador e planejamento organizacional. Essa aula de hoje nós temos como objetivo compreender quais são os elementos que compõem uma organização, os seus cargos, suas tarefas, departamentos e o organograma da empresa. Identificar quais são os pilares de uma empresa e as atividades fundamentais para alcançar os objetivos organizacionais. Também vamos conhecer o processo administrativo e como ele ocorre nos mais diferentes níveis da organização, da empresa. E também entender o planejamento e como ele deve ser implementado na empresa. Então, como você pode ver, nós vamos falar novamente, é continuidade da nossa primeira aula. Então, nós vamos relembrar um pouquinho aí o que nós vimos na primeira aula. Então, pessoal, nós vamos relembrar os assuntos anteriores, como os princípios básicos, né, da administração que foi falado, os fundamentos e conceitos, em relação também à administração como uma importante ciência, né, para toda a sociedade, como ela se impulsionou, né? Falamos um pouco disso, né, sobre as formas, no caso, como evoluiu, a evolução da administração junto com a Revolução Industrial. E também a importância dos períodos, né, que a história ela trouxe, no caso, nessa Revolução Industrial e a administração. Então é importante aí você relembrar o que foi feito, mas eu tenho certeza aí que você releu os conteúdos do nosso caderno da disciplina, você assistiu novamente a teleaula 1 e aí você já está craque aí com esses conteúdos. Importante você não deixar para a última hora, porque aí você já está estudando para a nossa avaliação também. Então, mas vamos deixar a aula passada e vamos entender melhor aí um pouquinho a aula de hoje e os conteúdos. Vamos começar falando da constituição das empresas. Pergunto aí para você que está assistindo a nossa aula aí, o que é uma empresa? O que é uma empresa? Como você caracteriza? Quando você ouve a palavra empresa, o que vem à sua cabeça aí? Antes da gente dar essa definição, nós vamos trazer aqui um caso para vocês, um caso de sucesso aí entre o fracasso e o sucesso de uma empresa. Vamos assistir? No ramo dos negócios, nem sempre o sucesso prevalece. No caminho até o êxito, podem aparecer dificuldades que precisam de muito jogo de cintura. Na aula de hoje, você conhecerá a história de Nilson Vasconcelos, proprietário de uma empresa de instalação e manutenção de rastreadores, que nos conta sua experiência negativa nos negócios e como deu a volta por cima. Olha só. Meu nome é Nilson Vasconcelos, sou empresário no ramo de sistema de rastreamento e monitoração. Meu primeiro empreendimento foi na construção civil, no início de 2010, quando as obras começaram das usinas, né? Foi quando eu determinei que eu tinha que empreender nesse ramo, né? No momento a procura era muito grande. A gente teve, tanto a minha empresa como outras, várias empresas tiveram grande problema com mão de obra.
né, que no mercado não tinha, né, não tinha qualificação, as pessoas que aqui estavam, e as empresas grandes trouxeram as pessoas de fora, né, e quando encontrava a mão de obra aqui, era muito caro. Decidi empreender a partir do momento quando eu estava na construção civil. Eu observei que diversas empresas, né, de transporte que vinham trazer mercadorias aqui para as usinas, eles tinham um sistema de rastreamento, né? E naquele determinado momento as pessoas não tinham como dar assistência em algum problema aqui em Porto Velho. Não tinha como realizar uma instalação, uma manutenção, porque não tinha mão de obra ainda no momento. Tudo era novidade ainda aqui. E a dica que eu tenho para evitar o fracasso é a pessoa tem que ser determinada, disciplinada, não ter medo de errar. Se errar, tenta novamente, né? Se programar. Não ter medo do fracasso. O fracasso em um negócio pode chegar, caso não haja muita preparação do empresário. Mas o importante é não desistir e seguir com atenção as dicas para ser um bom empreendedor. Bons estudos e até mais! É isso aí. Antes da gente trazer as definições e algumas instruções para o sucesso da organização, eu quis trazer essa matéria aí com essa entrevista para você ver que a empresa pode passar por fracasso, por sucesso, mas ela tem a oportunidade de unir os conhecimentos e utilizar ao seu favor e levar, alavancar a sua empresa. Então, nós temos aí como definição do que é uma empresa, que eu perguntei aí para vocês agorinha. Então, é uma organização destinada à produção e ou comercialização de bens e serviços. Temos como objetivo o lucro. Então, a empresa, ela tem objetivo o lucro. Se vocês relembrarem lá, na aula 1, nós falamos sobre 3 setores da economia, sobre o primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Hoje nós vamos entender um pouco melhor como funciona o segundo setor, que é relacionado quanto aos setores da economia. Então, são as empresas aqui, nós estamos falando. E ela é dividida pelo setor primário, pelo setor secundário e o setor terciário. Grave bem esses nomes aí, que eles são importantes para o conhecimento de vocês. Então, aí nós temos o setor primário. Então, o setor primário, aí temos os exemplos da agropecuária, mas ele envolve toda a exploração de recursos naturais, né? Ele pode ser tanto agropecuária, agrícola, pesca, mineração, pode ser a extração mineral. Tudo isso que envolve os recursos naturais faz parte desse setor, o setor primário. Isso mesmo, é importante aí a gente entender que o setor primário, ele representa 1/4 do produto interno bruto brasileiro. Então, ele tem uma representatividade importante aí. Está relacionado aqui à agropecuária, mas é importante você lembrar sempre, é tudo que envolve a exploração do solo para o cultivo, desde plantas até a criação de animais e utilização. E, geralmente, do setor primário sai a matéria-prima. Então, esse setor é muito importante para os demais setores. Nós temos aí também o setor secundário. O setor secundário, ele já envolve a transformação dessa matéria-prima que foi extraída do setor primário para a produção de produtos acabados, né? E com isso ele gera empregos, novas tecnologias e ele representa também 1/4 do PIB brasileiro. Envolvendo esse setor, ele trabalha também com a parte de toda essa transformação, como já foi dita, né? Então é importante aí você saber
que no setor secundário é tudo aquilo que pega a matéria-prima e transforma em algum outro produto. E aí, só para a gente exemplificar aí um pouquinho, nós falamos do setor primário, que, por exemplo, aí vamos pensar aí o arroz, que a gente come aí, que nós consumimos diariamente. Ele sai lá do setor primário, passa pelo setor secundário, que vai passar pelo seu beneficiamento, para depois ir para o terciário, que é o nosso outro setor aí importante para a economia. Que aí já é, posso dizer, o final, que é a parte já das vendas, né, da produção, o serviço de venda, já a parte, como se pode dizer, final. Aí tem, no caso do Brasil, no caso é 2/4 da produção, né, envolve, faz parte, 2/4 da produção faz parte do PIB brasileiro. Eu queria só destacar que esse setor, ele cresceu muito no começo do século XX, né, e ele, na verdade, ele foi dos setores que mais cresceu, né, a partir do início do século XX, e países desenvolvidos têm uma produção muito grande nesse setor. Então, aí só um resuminho para você relembrar, guardar isso aí na sua memória. O setor primário produz a matéria-prima, o setor secundário ele vai beneficiar essa matéria-prima e o terciário vai vender, vai comercializar. Então, ele representa metade. Então, enquanto o setor primário e o setor secundário, eles somam metade, cada um 1/4 do produto interno bruto, o setor terciário ele é a maior parte e ele representa metade do nosso produto interno bruto, do rendimento aí do nosso comércio. Então, entendido aí as categorias de empresas quanto aos setores, por isso aí a gente vai... Por que eu estou estudando isso, professor? Para que eu possa conseguir compreender em qual ramo que a minha atividade, que a minha empresa está. Vai depender do ramo de atividade. Se eu tenho uma fazenda ou um sítio e eu produzo matéria-prima, pode ser o gado que você fornece e vende para o frigorífico, ele passa por todo esse processo. Se eu planto, se eu colho, mas existe a possibilidade do setor primário produzir sem passar pelo setor secundário? Existe sim. Por exemplo, os comerciantes das feiras livres que nós temos aí. Todas as cidades têm uma feira, pelo menos uma feira livre. Então ele produz lá no setor primário e já comercializa no setor terciário sem utilizar o beneficiamento. Por exemplo, a alface, as verduras que são produzidas lá mesmo. Existem algumas vezes também que o setor primário ele já produz, ele já beneficia, já transforma uma matéria-prima em produto acabado para levar para o comércio e através agregando serviços e tendo uma melhor renda. Lembrando que todos esses fatores aqui, tanto setor primário, secundário e terciário, são visando o lucro. Quem planta lá no setor primário ou quem cuida, quem explora o solo para estar comercializando, ele está visando o lucro, ele está empregando recursos, está usando os seus materiais para ter um lucro. Nós estamos falando de empresas que visam lucro. Por isso que nós começamos a nossa aula falando lá de um caso que saiu do fracasso para ir para o sucesso. Porque é importante a gente saber, no mercado do comércio, a gente tem concorrentes, mas vai depender do seu planejamento. Então, por isso, os conteúdos da aula de hoje é muito importante. Nós vamos falar agora um pouquinho como as empresas são constituídas, o que é necessário para que se tenha uma empresa. Então, as empresas elas são constituídas por cargos ligados por linhas formais de comunicação dentro de uma hierarquia. Então, três coisas interessantes aqui para a gente destacar. Cargos primeiro, depois linhas formais de comunicação e depois hierarquia. O que é um cargo? O cargo é a divisão do trabalho dentro da empresa. Os cargos eles contêm tarefas a serem realizadas por seu ocupante. Aí eu falei tarefas.
Nos cargos está descrito as tarefas lá. As tarefas são os conjuntos de elementos que requerem um esforço humano para um determinado fim. Então é importante aí você saber que a empresa ela precisa ter ter bem detalhado os cargos, porque senão gera confusão na hora do colaborador. Ele não sabe, o meu cargo é isso, mas eu não sei quais são as minhas tarefas, então eu vou ter dificuldade em exercer a minha função dentro da empresa. A empresa também nós falamos de linhas formais de comunicação e hierarquia. As linhas formais de comunicação, elas são linhas que interligam os diversos níveis do organograma. Lá no começo da nossa aula nós falamos que nós íamos falar sobre o organograma, ele já aparecendo aí. E vai estabelecer os vínculos de comunicação na organização dentro da empresa. Essa escala de hierarquia, ela distribui quais são as competências em níveis, estabelecendo a quem cabe planejar, gerenciar e executar, gerenciar a execução e também a quem vai executar. E aí você já começa a perceber que aí surgem o nível estratégico, o tático e o operacional dentro das organizações. Guardem aí esses níveis porque nós vamos falar sobre ele nessa aula e nas próximas aulas também. Então aí, para a gente entender melhor como funciona a empresa, uma empresa, o organograma ele serve para um fim didático, para organizar a empresa de forma que consiga entender melhor tanto os cargos, consigam visualizar as linhas de comunicação, aí, as principais linhas. Pode perceber que são ligados aí por linhas de comunicação. E, por exemplo, na empresa ela pode ter a gerência ou a presidência, a gerência financeira. Esse organograma ele pode ser muito maior, pessoal, mas para ficar mais fácil a visualização, nós colocamos um pequeno aí. E aí vai desdobrando essas questões. No caso aí, é visível com relação à subordinação, que a gente pode ver, no caso, equipes ou grupos, a gente pode visualizar a subordinação de cada um. E pode ser visto também em relação à responsabilidade, né? Quanto maior o cargo, quanto mais alto no nível hierárquico no organograma, maior a responsabilidade da equipe ou da pessoa, né? Isso mesmo. Aí a gente percebe aí, a professora já destacou aí que os níveis aqui, ó, quando estou lá numa presidência, eu estou no nível estratégico, então eu tenho um grau muito alto de responsabilidade. A empresa toda, eu tenho que pensar na empresa como um todo, eu não vou pensar só dentro do meu cargo ou da minha tarefa. Já na gerência, já tem um alto grau de responsabilidade, mas já é de nível tático, então já é um pouco mais tranquilo, porque ele é subordinado à presidência ou à direção da empresa. E já no nível operacional, nós temos aí as equipes. Para diferenciar essas questões aí de nível estratégico, tático e operacional, é importante você ter entendimento. O operacional é aquele que lidar diretamente com o cliente. Ele vai estar entregando esse produto ou serviço ao cliente. Então é importante que você entenda isso aí. Quando a gente está falando de níveis, aí é nível de responsabilidade. O operacional por exemplo, aí é que a equipe de vendas, ela ela que operacionaliza tudo, mas isso foi designado pela equipe tática, que é a gerência de vendas no caso. Já as metas ousadas a longo prazo foram descritas lá pela presidência da empresa. Então, é uma cadeia de responsabilidades aí, de linhas que vão se comunicando entre si e vão fazendo com que a empresa funcione. Se há uma falha lá no nível estratégico falhou, deu algo errado do que foi planejado, vai refletir nos demais níveis, tanto no tático quanto no operacional. Então é muito importante aí. A maior parte de nós aqui vamos usar como exemplo, nós enquanto professores aqui, nós fazemos parte do operacional. O IFRO está oferecendo o ensino para vocês, mas os professores, os tutores aí, os coordenadores de polo, nós todos somos da equipe operacional. Existe uma equipe tática que planeja isso, que organiza calendário acadêmico, que organiza
o fluxo dos materiais, como funciona tudo isso. E também existe uma equipe maior, além que tem uma responsabilidade maior, que não só pensa no curso técnico em finanças. Existe uma equipe que pensa no IFRO como um todo, não somente no curso, lá nas aulas de fundamentos de administração, que a professora Débora e o professor Samuel estariam trabalhando. Isso é importante a gente entender que existem níveis. E isso é importante que a empresa tenha isso claro, porque aí você, como colaborador da empresa, você vai saber quem vai ser o seu chefe imediato, a quem você vai remeter nas suas dúvidas aí. E para melhorar essa questão do entendimento do organograma da empresa, nós vamos falar um pouquinho sobre a departamentalização, que é o agrupamento de funções relacionadas em unidades gerenciáveis para atingir os objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Lembra que na primeira aula eu falei importante sobre objetivos e metas? Fundamentos da administração. A administração ela vai cuidar sempre de como a empresa vai gerir as suas metas e os seus objetivos. Existem alguns exemplos de departamentalização. Um dos exemplos é por funções. Como funciona isso? Departamentalização por funções vai, por exemplo, na empresa lá vai ter um departamento de produção, vai ter um departamento comercial, departamento financeiro. Na sua empresa, como que se divide? Vamos ver todos e depois vocês participem aí, falem para o seu tutor enviar como que na sua empresa você identifica a divisão. Existem também a departamentalização por produtos ou serviços. Então, essa departamentalização, por exemplo, departamento de fabricação de biscoitos, departamento de fabricação de sucos, departamento de fabricação de chocolate. No caso de uma indústria aqui, nesse exemplo da departamentalização por produtos ou serviços. Então, produto específico, aquele departamento vai cuidar só da produção do suco, da fabricação do suco e entrega dele. Outro departamento vai dos biscoitos aí. Não gosto muito de colocar esses exemplos não, porque já está me dando fome aqui de usar esses exemplos aí, pessoal. Então, daqui um pouco chega o intervalo, a gente vai matar essa fome aí com biscoito ou com suco. Também temos a departamentalização por processos. Como funciona? É o departamento de fabricação, de montagem, departamento de fabricação de testes. Então, dentro da fabricação, nós temos ainda o processo que está identificado. Então, lá no departamento de fabricação tem o responsável pela montagem, tem o departamento responsável pelos testes, tem o departamento responsável pela embalagem, pela imagem desse produto. E também temos aí, por último, exemplo, tipos de clientes: atacado, varejo. Atacado é quando eu só vendo em grandes quantidades, sempre mais, e aqui no varejo eu posso vender numa quantidade mínima. Existem também empresas que elas se dividem só para atender o governo, participar de licitações, participar de diversas processos para atender o governo. Nós temos também outro que é muito comum aí nas questões, nas lojas de confecções, temos a seção masculina, a seção feminina, seção de esportes. Então, você conseguiu identificar onde ou como a sua empresa se organiza, se é por funções, se é por produtos e serviços, se é por processos ou por clientes. Se você identificou aí, envia aí pra gente, que a gente quer saber se você já conseguiu identificar isso aí no seu trabalho. Uma dica aí: se alguém trabalha no supermercado, geralmente ele é dividido em algumas, tem várias situações. Por exemplo, tem os departamentos aqui por funções, mas o mercado ele é organizado por tipos de produtos ou serviços. Então, lá nas seções do mercado a gente vê uma seção destinada para os biscoitos, tem todos os tipos, marcas diferentes de biscoitos. E também tem alguns supermercados que faz um preço diferenciado se o cliente levar em grande quantidade, então ele está atendendo no atacado. Então, é importante esse exemplo aí para você entender que não é obrigado a empresa escolher só um tipo. Ela pode escolher a sua organização da departamentalização por usar mais de um dos tipos aí de departamentalização. Para a gente entender melhor aí, a gente precisa entender
como funciona a departamentalização, geralmente elas são agrupadas pelas funções empresariais, que começa lá pela produção, pela finanças, pelo marketing, pelo recursos humanos, pela logística, pela tecnologia da informação e também pela função administrativa. Nós vamos detalhar cada uma delas agora. Vamos começar pela produção. O que acontece lá no departamento de produção da empresa? São os processos cujo resultado vai gerar um produto. E é a principal atividade da empresa, que não trabalha só com serviços. Por exemplo, uma lanchonete. Quando a gente fala em produção, geralmente a gente lembra de indústria, de grandes empresas, mas uma lanchonete é um grande exemplo aí de produção. Então ela vai produzir e servir lanches, mas ela não só produz, ela pega produtos já que foram produzidas por outras empresas, por exemplo, vai vender bebidas aí, refrigerantes, que aí também vai incorporar a sua atividade de produção. Mas como isso? Como que a empresa tá incorporando na produção aí, já comercializar um produto que já foi fabricado por outra empresa? Isso acontece porque você agrega um serviço. Você pega o refrigerante e quando você compra lá do distribuidor, a lanchonete compra do distribuidor, ele compra num valor. Então ele vai agregar algum serviço para que isso possa gerar um lucro para ele na sua organização e ter uma rentabilidade boa aí e cobrir todos os seus gastos, as suas despesas e ter um lucro aí na sua negociação. Aí nós temos uma outra função aí, que é a financeira. A função finança, ela responde pelo controle das entradas e saídas de todos os recursos financeiros da empresa. Houve movimentação de recurso financeiro, você pode saber aí que está envolvido a finanças. Ah, mas aí você já começa a perceber, para comprar o refrigerante do exemplo anterior do meu distribuidor, eu tive que sair recursos para pagar o distribuidor. Então a função finanças não vai ficar isolada da empresa, assim como todas as demais funções. Temos também o marketing. Professora, fala pra gente como funciona o marketing aí pra gente. Então, o marketing, às vezes a gente pensa que o marketing só envolve a parte de propaganda, né? Só aquela parte final, que na verdade a propaganda seria uma das partes finais. Mas o marketing, ele envolve uma coisa muito um mundo muito maior do que só a propaganda, só aquela parte visível, né? Aí vocês podem ver, está escrito que, em sentido estrito, é um conjunto de técnicas e métodos destinado ao desenvolvimento das vendas mediante 4 possibilidades, que é o preço, a distribuição, a comunicação e o produto. Então, não é só a parte, no caso seria a comunicação, né, que nós também chamamos de promoção do produto, mas seria também em volta de pesquisa, em cima de pesquisas de preço, pesquisas de produtos, pesquisas de matéria-primas, tudo isso envolve a parte de marketing. E dentro desse mix, como até eu já adiantei alguma coisa, né, no caso do marketing temos o produto, o preço e a praça, que nós chamamos os 4 P's, né. Cada um tem uma função específica. No caso, o produto, ele tem ênfase na característica do produto. O preço, o valor a ser cobrado. A praça, o mercado onde será comercializada, e a promoção, a divulgação dos produtos, como eu havia falado. Isso é muito importante você se atentar, porque quando a gente pensa, assim como a professora falou lá no início da fala, quando nós falamos em marketing, você já pensa logo em divulgação, na promoção do produto. Você percebeu aí que existe 4 P's, o mix do marketing, que e já guarde isso aí que é importante, que não é só a promoção. O marketing vai muito além da promoção. Então o marketing ele está incluído desde da definição do produto mesmo, a escolha do produto, a questão do preço, dos custos, tá? O marketing está relacionado também. A praça, onde nós vamos comercializar. As grandes empresas, você pode perceber que existem, exceto as franquias, mas as empresas, elas que trabalham em várias regiões do país, ela tem diferenciação quando ela não é uma franquia. Por quê? Porque ela tem certa região que determinado produto não tenha tanta aceitação. Então é importante aí, geralmente o marketing ele trabalha
no início, antes de pensar no produto, ele faz uma pesquisa de marketing, que aí ele vai definir quais são os produtos, qual é o tipo de cliente que eu preciso ter um produto para atender, qual é a classe desse cliente, qual é a necessidade desse cliente, que aí gera uma demanda para a criação de um produto, e aí a definição de preço também está relacionado ao marketing. Então é importante você se atentar aí. Marketing não é só divulgação, não é só promoção do produto. O marketing vai muito além disso. E guarde aí para você os 4 P's do marketing. Produto, preço, praça e promoção, que são importantes aí. Os 4 P's do marketing. Guardem isso aí. Só mais um detalhe, mais um item no caso do marketing. Até o setor de pós-venda está intrinsecamente ligado ao marketing, entendeu? Porque tudo aquilo que for desenvolvido, todas as informações coletadas o final vai ser para o setor de marketing. Isso é importante, porque quando nós vamos falar daqui um pouquinho sobre planejamento empresarial, e quando eu penso e faço uma avaliação da minha venda, que é denominada pós-venda, como a professora citou ali, eu estou já repensando o meu planejamento, porque aí eu vou colocar algumas ações importantes que eu falhei no meu processo até o meu produto chegar ao cliente. Talvez é no atendimento, talvez é no meu produto em si que não está atendendo as necessidades do meu cliente. Então é importante aí a gente lembrar do pós-venda, assim como a professora destacou. Nós temos também aí uma outra função, que são os recursos humanos, popularmente conhecido aí como os RH das organizações, que eles são responsáveis pela gestão das pessoas dentro da empresa. Algumas atividades desenvolvidas. Lembra que a gente falou lá dos cargos? Então, a gestão de pessoas, ela vai sentar junto com a direção e vai descrever os cargos e qual é o salário que esse cargo, qual a remuneração que esse cargo precisa ter para atingir os objetivos organizacionais. O RH também trabalha com os recursos de recrutamento e seleção de pessoal. Recrutamento vai desde a divulgação de uma vaga até o meu processo seletivo. Trabalha com avaliação de desempenho, avaliar como o meu colaborador está tendo. Uma das avaliações, se você quiser anotar aí no seu caderno, no seu bloco de anotação aí, pesquise sobre a avaliação 360. É um tipo de avaliação que consegue mensurar o desempenho dos meus colaboradores. Trabalha também com treinamento e desenvolvimento das empresas. Treinamento vai desde um treinamento curto para um colaborador que acabou de iniciar, até o desenvolvimento, a empresa que fornece um curso superior para os seus colaboradores. Trabalha também com as relações sindicais, com a segurança, saúde e bem-estar do colaborador. Então, recursos humanos, ele vai além ali só de gerir a folha do pessoal, mas sim ele vai pensar nos benefícios para esse colaborador. Temos também a logística, que atualmente a logística ela é conhecida como uma parte essencial nas empresas. É um departamento responsável pela gestão dos materiais, de qualquer tipo seja esse material. Então a logística que administra os recursos financeiros e materiais, que planeja a produção e armazenamento e o transporte e distribuição. Um erro muito comum aí que nós temos também quando a gente pensa em logística, muitas vezes a gente pensa só em distribuição. A gente esquece desse processo de armazenamento, desse processo aí tanto do armazenamento, da produção, do planejamento mesmo, dos produtos, para eu saber o produto, a matéria-prima que eu vou comprar, tudo está envolvido a parte da logística. Temos aí também a tecnologia da informação, que nós utilizamos muito ao nosso favor, que são os recursos a serem utilizados para a melhoria dos processos. A aplicação, nós vimos na aula passada o histórico da evolução da administração, e a gente percebe que a tecnologia da administração teve a tecnologia da informação, perdão, teve uma grande influência no dia a dia e nessa evolução da administração, assim como tem nos nossos dias de hoje. A gente sempre busca ter o melhor material, o melhor equipamento para o meu dia a dia. E ela é dividida em algumas
em duas partes. A primeira parte são as máquinas e equipamentos que possam melhorar o desempenho dos processos, e depois vem os programas a serem utilizados, por exemplo, aí um programa de computador ou às vezes um aplicativo no celular mesmo para divulgação do nosso produto. Então hoje as barreiras da organização já ultrapassaram as paredes. Por quê? Porque hoje eu consigo comprar um produto, por exemplo, de alguém lá do Polo de Vilhena, que está assistindo aí, eu consigo negociar através de um aplicativo e a gente comprar, fazer toda essa negociação através de um aplicativo de celular. Então, as empresas elas precisam usar as tecnologias da informação ao seu favor. Ela precisa utilizar tanto os equipamentos e materiais e recursos e programas ao seu favor. A gente teve uma grande evolução aí nessa questão aí da tecnologia da informação. Se você lembrar aí, muitas vezes a gente, de um tempo para cá, os comércios antigamente eles vendiam e a nota fiscal às vezes era manual, às vezes nem tinha alguns comércios que não tinha. Hoje você pode fornecer o seu e-mail para a empresa que está te vendendo e a nota fiscal nem precisa ser impressa. Por quê? Tem empresas que estão pensando nisso aí. Não é pensando no meio ambiente também, que você guarda lá no arquivo digital, você vai ter, às vezes, se a impressa molha, você perde, e você tem no arquivo digital. Então, temos que utilizar a tecnologia da informação ao nosso favor. Temos também a função administrativa, que ela é responsável pela gestão das demais funções, sempre buscando interligar num processo, fazendo processos eficientes e eficazes. Conhecemos aí as funções das empresas, vamos agora conhecer as funções do administrador. Existem alguns autores que definem 5 funções, mas nós optamos aí, o autor do livro também, do material de vocês, optam pelas 4 funções do administrador. Primeiro, o planejamento, depois a organização, depois o controle e depois a direção. Então nós vamos detalhar cada um deles. O planejamento é quando você vai definir os objetivos, as atividades e os recursos necessários. Planejar é sempre com base na informação do presente e sempre projetando ações futuras. Sempre lembrando das ações passadas que nós já tivemos, das experiências passadas que nós tivemos. Planejamento são estratégias que a empresa deverá adotar para alcançar um resultado desejado. Então, não só a empresa, mas você aí que está prestando atenção na nossa aula, você já pega isso aqui, ó. O planejamento são estratégias adotadas pela empresa ou pela pessoa para alcançar um resultado desejado. Geralmente, se você não planejar, você não vai atingir os resultados desejados ou até aqueles que você poderia alcançar que ainda não está alcançando. Nós temos aí a organização, que é a sincronização de todos os elementos envolvidos, buscando sempre minimizar esforços, trabalhar menos e aumentar a eficácia do processo. Sempre aquela máxima que nós já conhecemos, sempre com menor tempo, com um custo menor também. É importante aí para a organização sem perder a qualidade. A direção, você vai estar coordenando e comandando todas as pessoas envolvidas no processo. Lembrando que esse planejamento ele pode ser tanto de nível tático, estratégico e operacional, então vai depender do nível para saber a quantidade de pessoas que estarão envolvidas aí. Talvez o seu planejamento vai envolver só você, então você vai coordenar e comandar todas as pessoas envolvidas, você mesmo, nos processos. Nós temos também o controle. Professora, comente um pouquinho aí sobre o controle como uma função do administrador. Então, o controle, como pode ser visto no material, é a verificação da execução das atividades planejadas. E é tudo que ocorreu no planejamento. É no controle que você vai ver se o processo que você está fazendo está sendo correto, se o processo que você está fazendo está sendo eficaz. É através do controle. E é importante também que quando for, posso dizer, executar o controle, que faça de maneira clara e objetiva, para que para que as empresas possam ter resultados objetivos na hora de controlar. Isso é importante também a gente entender também
o controle, a forma como a professora disse ali, que tem que ser claro e objetivo, é porque para que todos os envolvidos no processo consigam entender por que está sendo feita aquela avaliação, por que nós estamos fazendo os ajustes. E o controle, você vai perguntar por que deu certo, por que não deu certo. E aí uma outra parte importante aí, que sempre o gestor, o administrador, o líder de uma equipe, ele precisa entender e praticar é o feedback. Que o feedback é um retorno das informações colhidas durante todo o processo. Desde o planejamento, do controle, da direção e também da avaliação feita lá por isso. Então, por meio desse conhecimento, do feedback, busca-se munir os participantes, todos os participantes. O feedback ele deve ser claro, esse retorno deve ser para todos. Vai munir esses participantes de todas as fases do processo para que possam sempre melhorar o seu desempenho. Então, o feedback ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele pode ser mediano ali que precisa melhorar. Sempre utilizem o feedback. Muitas vezes as empresas utilizam mais o negativo, mas o positivo é de extrema importância porque motiva o colaborador e o mediano, ali o intermediário, é para a gente melhorar os nossos processos. O negativo também é bom e se você receber um feedback negativo, encare aí como para a sua melhora do seu dia a dia. Vamos falar agora um pouquinho do planejamento organizacional. Quando a gente fala de planejar, nós estamos falando que nós estamos planejando, partindo de uma realidade existente, presente, projetando uma ação futura com vistas em alcance objetivos desejados. Então você tem metas. Hoje aí nós temos um grande desafio, equilibrar as nossas finanças para que nós, dizem aí que nós estamos em crise no nosso dia a dia. Então nós temos aí que equilibrar. Existem alguns produtos aí, por exemplo, a batata que de vez em quando tem um grande acréscimo aí, então a gente tem que deixar um pouquinho de comer batata, comer um ou outro tipo aí. Então, quando eu planejo, eu sei. Utilizando esse mesmo exemplo aí, você planeja a sua ida ao supermercado? Você tem uma listinha de compras? Se não tiver, é bom você perceber que você muitas vezes vai ao supermercado sem a lista de compras e volta com muitos produtos por falta de planejamento. Temos também aí os tipos de planejamento que nós temos na organização, nas organizações. Falei anteriormente sobre os níveis e os planejamentos são de acordo com os níveis. No nível estratégico nós temos o planejamento estratégico, no nível tático nós temos o planejamento tático e no nível operacional nós temos os planos operacionais. Você pode perceber aí que o exemplo da pirâmide ele é muito interessante. No estratégico nós temos uma quantidade menor aí de espaço, então nós temos menos pessoas, nós temos poucas pessoas. No tático já começa a aumentar e no operacional, lá no início que eu falei da nossa aula, ele tem mais pessoas que estão envolvidas no processo. Então esse planejamento estratégico ele gera algumas questões importantes. Então, a estratégia, quando eu falo de estratégia, eu estou falando de uma escolha de um caminho para alcançar determinado objetivo. Então, o planejamento estratégico ele consiste na tomada de decisões sobre os objetivos e também estratégias organizacionais de longo prazo. Planejamento estratégico é a longo prazo e aí vai definir a visão, missão e valores das organizações. Só recapitulando aí, vocês já estão pesquisando sobre missão, visão e valores, porque eu sei que vocês vão participar e vão gabaritar lá a nossa atividade, lá o nosso fórum de discussão. Então, planejamento organizacional, nós falamos do estratégico, planejamento tático, ele traduz os objetivos e planos estratégicos, ele pega o planejamento estratégico em planos mais amplos, em objetivos e planos específicos para o departamento, para aquela função da empresa. Então, geralmente, no planejamento tático, os planos estratégicos são divididos pelos departamentos da organização. Nós temos aí o planejamento operacional, que ele vai identificar os processos, os procedimentos e processos específicos, requisitos que estão para alcançar os objetivos
detalhados tanto no tático no operacional. Então, não é porque níveis inferiores não quer dizer que é o nível mais baixo da empresa, não. É o nível que tem uma grande responsabilidade que ele vai lidar diretamente com o cliente. Então, só para a gente entender melhor isso aí, os níveis de decisão confrontando com os tipos de planejamento. No estratégico, eu tenho decisões estratégicas e planejamento estratégico. No tático, eu tenho decisões táticas e planejamento tático. O estratégico é de longo prazo, que vai estar pensando mais longe. O tático é a curto prazo. Esse longo prazo, geralmente, vai ser maior que um ano. E hoje as empresas se planejam entre 5 anos também, entre 1 ano a 5 anos. O tático, ele pensa em 1 ano da organização. No operacional, ele vai ter decisões operacionais e vai gerar o planejamento operacional, que vai gerar aí decisões operacionais de curto prazo. Aqui, geralmente, pode ser um dia, aí, pode ser para uma semana, pode ser para um mês, pode ser para uma quinzena, pode ser para um semestre, mas sempre não passando um ano, que é lá o tático. E aí, para a gente encerrar a nossa aula antes da atividade de sala, nós vamos relembrar algumas coisas que nós vimos aí e entendemos hoje. Hoje nós podemos compreender quais são os elementos que compõem uma empresa, uma organização, quais são os seus cargos, o que ela precisa ter um cargo, que ela precisa ter tarefas e departamentos e organogramas para facilitar a sua organização. Identificamos quais são os pilares de uma empresa e as atividades fundamentais para alcançar os objetivos organizacionais. Conhecemos o processo administrativo e como ele ocorre nos diferentes níveis da organização, nível estratégico, tático e operacional. E podemos entender, detalhar um pouquinho mais esse planejamento e como ele deve ser implementado na empresa. É importante que você comece a aplicar desde já lá na sua empresa, no seu dia a dia, na sua vida. Comece a planejar as suas ações. Se tem o exemplo lá do supermercado, comece desde já planejar as suas ações no seu dia a dia, porque quando você for ser um líder de uma equipe, quando você for um gestor, quando você estiver lá no nível estratégico, você vai ter facilidade em aplicar essas ações. Vamos lá agora para a nossa atividade de sala. Façam todos aí. Desde já nós já queremos contar com a participação de vocês enviando as respostas no chat. Até logo para a correção. Estamos de volta aqui, já vi que vocês estão participando, estão mandando as respostas aí, já quero agradecer e incentivar quem não mandou ainda, passe a resposta aí para o seu tutor e mande aqui para que a gente possa nos ajudar na resolução das atividades. Vamos lá para a primeira pergunta. Cite pelo menos três tipos de departamentalização e comente sobre cada um deles. Professora, temos alguma resposta aí já? Sim, temos sim. Temos várias respostas. Eu também quero agradecer agora pelas respostas enviadas. Vários polos estão enviando e eu particularmente estou muito feliz com essa participação. A primeira participação vem lá de Espigão. Eles falam assim em relação à resposta da primeira pergunta. Por funções, por produtos e serviços e por tipos de clientes. Já lá em São Francisco, eles falam departamento de produção, comercial e financeiro. O departamento financeiro cuida das entradas e saídas das entradas, cuidando para que a mesma não entre em falência. E
lá de... Deixa eu verificar mais um polo aqui. De Paraná, eles falam assim: funções comercial, financeira, processos, fabricação de montagem e fabricação de testes. Então aí temos várias respostas, obrigado pela participação. Vou relembrar aqui um pouquinho de cada uma delas. Nós temos a departamentalização por funções, que é a divisão lá pelo departamento de produção, por exemplo, departamento comercial e departamento financeiro. Nós temos também a departamentalização por produtos ou serviços, que é departamento de fabricação de biscoitos, departamento de fabricação de sucos, departamento de fabricação de chocolate, foram os exemplos que nós usamos em sala. Temos também por processos, departamento de fabricação que cuida da montagem, o departamento de fabricação que cuida dos testes, departamento de fabricação que cuida pela parte de embalagem. Também temos por tipos de clientes, que aí citamos o exemplo do atacado e varejo, aquelas empresas que servem para atender o governo, geralmente as empresas que são terceirizadas do governo, são isso, seção masculina, seção feminina e seção de esportes. Vamos lá para a pergunta número 2. Comente sobre a função produção de uma empresa e qual o seu papel social. Tivemos alguma participação aí? Sim, tivemos sim. Espigão, novamente, ele participa na questão 2, falando assim: é a própria função técnicas de uma empresa, todas as demais funções são decorrentes delas. Lá de São Francisco, eles falam assim, eles dão um exemplo, né? Eles colocam: escolas, seu produto final é a produção de conhecimentos sistematizados e tem como função sociais formar cidadãos éticos e críticos construtivos. Já lá, deixa eu verificar, já a Eliane, ela fala em relação à questão 2, fala assim: essencial, pois ela é quem define as atividades da empresa e assim supre, no caso, né, as necessidades dos consumidores, alimentos, vestuários, entre outras coisas. Muito bem, quero agradecer que enriqueceram aí as nossas respostas, os exemplos muito bons aí, tanto da escola, a questão da função de produção mesmo. É isso mesmo, vocês conseguiram compreender, e a função produção é aquela que vai nortear as ações da empresa, vai definir, assim como teve uma resposta, que vai decidir qual o ramo que a empresa vai atuar, qual o tipo de produto que ela vai atender ao seu cliente. Então a função produção de uma empresa, ela não fica só no departamento de produção, ela vai muito além. Então ela tem uma função social. O exemplo da escola ficou muito bem claro, mas o exemplo do comércio também, ele traz supre a necessidade da sociedade. Por isso que nós temos diversos tipos de comércio no nosso dia a dia. A gente vê aquelas lojas de departamentos que são mais comuns aí, por exemplo, aquelas que tem um preço mais acessível. Nós temos também as boutiques, que vai depender do tipo de cliente que essa empresa quer atender. Vamos lá para a pergunta 3. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna de acordo com as suas respectivas funções. Chegou aí alguma ordem aí, professora? Sim, chegou sim. Muito legal essa questão, porque ela deu para alinhar um item a outro. E a maioria estão respondendo, no caso, a Eliane, a Alessandra e o Valdson, do polo, deixa eu ver de qual polo que ele é, de Rio Branco. Olha, muito bem, Rio Branco. Eles responderam as letras a primeira, C, A, B, E, F, G e D. Esses 3. E teve uma outra resposta lá de São Francisco, que foi a C, A, B, E, D, G e F. Opa, temos 2 respostas diferentes aí. Vamos ver quem entendeu e quem conseguiu alinhar aí. Teve um detalhezinho que fez essa diferença. Vamos lá começar aí. A primeira lá que fala a função de produção é a segunda alternativa, que é a própria função técnica da empresa. Na resposta da pergunta anterior a gente já tinha. Já a pesquisa de mercado, estudar a concorrência, estratégia de penetração de mercado é o marketing, opção C. Muito bem, até aí estava tudo concordando.
quem controla a entrada e saída de capitais da empresa é a função finanças, letra B. Depois, até aí tudo certo. Transporte, movimentação de mercadoria e entrega de produtos vendidos. Quais são? É a logística que trabalha isso, letra E. E aí, planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, que é a F, que é a função administrativa. Foi aí que houve uma confusão aí nessa questão, talvez seja porque estava escrito recursos humanos aqui, mas se atente ao detalhe aí. A outra opção é gestão de dados e informações, é a tecnologia da informação, então aí G. E por último, treinamento, férias e desenvolvimento de pessoal, letra D, que é a função de recursos humanos. Parabéns aí a quem acertou, se atentem aos detalhes, mas é importante aí, esse é um quadro com a forma da gente revisar os nossos conteúdos e as funções que nós estudamos na aula de hoje. Agora a questão 4 fala sobre o feedback. É o mesmo que retorno? Está certo ou errado? Professora, temos participação? Temos sim. A maioria está respondendo que é certo. Lá de São Francisco respondeu essa em relação ao certo, a Eliane também. Deixa eu verificar quem mais respondeu. Só um instante, para a gente aproveitar todas as participações. Deixa eu verificar. A maior parte das respostas aí tem certo ou temos alguma que falou que é errado? Não, só... Então, parabéns a todos disseram aí e acertaram. Feedback é o mesmo que retorno. Quando nós falamos de feedback, nós estamos falando de um retorno, de uma resposta. Vamos pensar aí quando você manda uma mensagem para o seu amigo ou para alguém da sua família, você quer saber que é uma resposta. Hoje, com as ferramentas que nós temos hoje de comunicação, a pessoa manda a mensagem, quer saber se a pessoa visualizou, fica olhando lá, poxa, visualizou e nem me deu a resposta. Então o feedback ele é importante em todas as áreas. Mas na aula nós falamos sobre o feedback que ele pode ser positivo, que ele pode ser negativo e ele pode ser intermediário para a gente corrigir alguma ação do nosso dia a dia. Na empresa é muito importante que o feedback ele seja alinhado e seja claro, que é uma resposta e vai alinhar os objetivos da empresa, vai trazer o colaborador e o feedback ele deve ser dado imediatamente a uma avaliação, não esperar 2, 3 meses para dar o resultado. Vamos lá para a nossa quinta pergunta. Planejamento tático ou planejamento tático é superior ao planejamento estratégico? Está certo ou errado? A maioria dos polos, né, estão trazendo as respostas dos alunos e a maioria está dizendo que é errado. No caso, lá de São Miguel, veio a resposta como errado. Lá também, deixa eu só verificar, de Ouro Preto, muito legal a participação do pessoal de Ouro Preto. Deixa eu verificar mais quem participou, são muitas participações. Deixa eu verificar. De Paraná também. Aproveitar e agradecer a participação de todos aí, né, professora? A gente fica feliz aqui que isso mostra que responderam a atividade e estão participando e estão compreendendo melhor. É isso. Então, planejamento tático é superior ao planejamento estratégico? Certo ou errado? A professora falou que todo mundo respondeu que está errado. E eles estão certos respondendo que está errado. Por quê? Porque o planejamento estratégico é o que vai pensar na empresa como um todo. Vamos lembrar aí lá da pirâmide que nós usamos como exemplo. Então, ela é dividida em 3 partes. Não olhem para o meu desenho, que eu não sou bom de desenho, mas vamos tentar aí para a gente entender. A primeira parte e o que pensa na empresa como um todo é o estratégico. Então ele é superior ao tático que pensa em níveis de departamento. O operacional está lá. Lembre-se que no estratégico nós temos menos pessoas, no tático já aumenta um pouquinho e no operacional é a grande maioria das pessoas dentro da empresa. É isso aí.
Corrigimos, vamos recapitular um pouquinho, revisando tudo que a gente aprendeu hoje. Falamos lá quais são os elementos que compõem uma empresa, quais são seus cargos, tarefas, falamos também da departamentalização e da organização em organogramas. Identificamos quais são os pilares de uma empresa e quais são as suas fundamentais atividades para alcançar os objetivos organizacionais. Conhecemos o processo administrativo e como ele ocorre nos mais diferentes níveis da empresa, só lembrando, nível estratégico, tático e operacional. Estou repetindo bastante sobre cada um deles. Por quê? Porque é importante você guardar aí. O estratégico é de longo prazo, o tático é de médio prazo e o operacional de curto prazo. O tático vai ter, ou o estratégico vai ter decisões de nível estratégico, o tático de nível tático e o operacional de nível operacional. Ah, professor, isso está muito óbvio, mas tem muita gente que se confunde nessa hora aí. Então, revisem isso, recapitulem quando vocês estiverem revisando a nossa aula, que eu sei que vocês revisam as nossas aulas toda semana, vocês revisam a aula. E também nós entendemos, na última parte da nossa aula, como o planejamento ele deve ser implementado na empresa e como a importância desse planejamento para a empresa e para todas as ações que nós temos no nosso dia a dia. Estamos chegando no final aí da nossa aula, mas quero relembrar da atividade de percurso que nós temos. Já começaram a fazer aí, já definiram sua missão, a aula de hoje ajudou bastante para isso. Ah, professor, mas eu já tinha feito. Vai lá no fórum, comente de novo, põe a sua resposta. Fala, ó, estou alinhando a minha missão, a minha visão, os meus valores e as minhas metas para 2017. Quero ver bastante meta arrojada aí, que vocês realmente planejam mesmo as suas ações. E você vai planejar a sua ação quando você estiver consciente a sua missão, a sua visão, onde você quer chegar, quais são os valores que pautam o seu dia a dia, e aí você vai conseguir construir metas palpáveis. Lembre-se que metas não são sonhos irrealizáveis. Metas você deve sonhar aí, você pode ser ousado sim, mas coloque coisas que você vai conseguir realizar. Então, meta. E importante, quando você colocar essa meta aí, no meu exemplo lá eu ainda não deixei isso tão explícito, mas você coloque prazo para suas metas. É para 2017, mas não. Se você deixa 2017, você pensa que chega lá no final e vai ficar, não, tá, em dezembro eu resolvo isso. Não. Coloque suas metas e coloque prazo. Até tal mês eu vou alcançar isso. Até outro mês o que você vai alcançar. Lembre-se que essa atividade vai ser só até o dia 10. Agora, não deixe para a última hora, porque você muitas vezes pode acabar a internet, e se você não postou ainda, se você não respondeu, lembre-se que esse fórum não é para você só ir lá jogar a sua resposta, jogar a sua missão, visão e valores. Comente sobre a dos colegas também. Olhe lá, talvez tenha alguma missão, algum valor que vai ser importante para alinhar a sua missão. Lembre, quando você está planejando, na nossa aula nós falamos sobre planejamento. E falamos lá que o planejamento tem vários níveis, tem o nível estratégico, tático e operacional. Lembre-se que quando nós estamos planejando, nós estamos usando informações do presente, informações do passado, se nós as temos, pensando no futuro. Esse planejamento ele não deve ser engessado, ele tem que ser flexível, ele precisa ser flexível. Porque, eu estou no meio, estou executando, comecei a executar lá a minha ação, comecei a executar aquele planejamento, aí eu percebi que eu poderia melhorar, eu poderia alcançar mais. Então, você pode ajustar o seu planejamento. Então, lembre-se que as metas e os planejamentos e todo tipo de planejamento, ele deve ser flexível. Se eu penso num planejamento somente engessado, pronto, acabou, já imprimi, não pode mudar mais, você vai ter dificuldade para executar. Porque hoje, se vocês lembrarem, lá no começo da nossa aula, da nossa primeira aula, nós falamos
a importância de você estudar o fundamento da administração. E nós falamos da complexibilidade que nós temos hoje no dia a dia e do avanço das mudanças no nosso dia a dia. E aí você percebe que na sua meta ela precisa ser ajustada, o seu planejamento precisa ser ajustado. Quando nós estamos falando em planejamento, nós estamos olhando para o futuro. Eu quero que aconteça isso. Quando eu estou falando da minha visão de futuro, eu estou olhando lá, ó, daqui a 2 anos eu quero estar em tal patamar. A empresa pensa da mesma forma. A empresa ela pensa estrategicamente, ela vai criar estratégias para daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, daqui 5 anos, ela alcançar. Um exemplo aí de uma meta estratégica de uma empresa. Por exemplo, se você tem, vamos pegar aí, nós tivemos o exemplo da lanchonete quando nós falamos da produção hoje, na aula de hoje. Você tem uma lanchonete no seu bairro. Vamos supor aí que nós temos algum empreendedor ou talvez tenha essa ideia. Então, utilize os conteúdos que você está aprendendo no curso para você empreender, montar o seu próprio negócio. Então, você pode pegar aí a lanchonete, tá no bairro. E o meu planejamento estratégico, eu vou criar estratégias. Eu quero ter 3 lanchonetes daqui 3 anos. Então, eu vou usar o primeiro ano para me estabilizar financeiramente, adquirir recursos, para que no segundo ano eu possa abrir uma outra lanchonete, no terceiro eu abrir uma outra filial. Então, isso eu estou pensando estrategicamente. Mas o que eu preciso fazer? Eu vou precisar ter recursos financeiros. Todos nós sabemos que quando a gente está planejando, a gente precisa de recursos financeiros. Mas não só financeiro, pessoal. Eu vou ter que ter pessoas, porque eu não vou conseguir estar nas 3 lanchonetes ao mesmo tempo. Então, a minha equipe vai ter que ser melhor. Então, a minha estratégia, eu já vou estar treinando essa equipe. E está lá dentro do departamento de recursos humanos. Mas eu sou o dono da lanchonete, eu que cuido, eu que contrato, eu que olho tudo isso. Então, você está responsável também pela gerência, pela direção, pela presidência da sua empresa, está responsável pelos recursos humanos. Então, conforme a empresa for crescendo, que aí vai começando a ter pessoas definidas para algumas funções dentro da empresa. Então, é importante que você tenha todo esse conhecimento. Se tem o exemplo de uma lanchonete, mas eu sei que nós temos alunos aí na sala de aula que já são empreendedores, tem outros tipos de empreendimento. Ou talvez você é um empreendedor que lá te chamam até de sonhador, que você, eu acho que vou montar um negócio. Comece a alimentar os seus sonhos com planejamentos, comece a planejar. Planeje as suas ações, planeja o seu empreendimento. Vocês vão, mais para frente no nosso curso, vocês terão uma disciplina, outras disciplinas, mas uma disciplina que vai fomentar isso, o empreendedorismo. Então, você vai ter essa disciplina que vai te ajudar a pensar descobrir que você tem que montar um plano de negócio. Dentro desse plano de negócio, tem uma parte que se chama planejamento estratégico. Importante, você viu na aula de Fundamentos da Administração hoje que existe o planejamento estratégico, você vai implementar no plano de negócio. Você está vendo na aula de Contabilidade de Custos que tem custos, tem todas essas questões. Vai ter que ter um plano financeiro para a sua empresa também. Então, já vai unindo os conhecimentos da agora para que você possa montar uma empresa. Não, eu não tenho uma empresa, mas eu trabalho numa empresa que ainda não está formalizada. Vai lá, ajude o seu empregador, seja um colaborador da sua empresa, não seja um empregado, tenha iniciativa. Vá lá que você vai conseguir, quem sabe se ele tem os planos de ter uma filial, quem sabe você não será o gerente. E por isso eu estou falando tudo isso agora aqui no final, para você entender porque na nossa aula de hoje nós falamos sobre função do administrador. E aí talvez você pensou, mas eu estou fazendo curso técnico em finanças, não sou administrador. Mas você pode ser um gestor. E um gestor, ele precisa ter todas aquelas habilidades e competências que nós falamos na nossa aula de hoje. Então, não guarde na gaveta os conteúdos da aula de hoje. Comecem a praticar. Mas o professor falou de que eu não tenho sonho de ser um empreendedor, eu não estou trabalhando numa empresa, eu não estou conseguindo operacionalizar isso na minha mente, como eu vou executar? Comece no seu dia a dia. Comece a planejar operacionalmente o seu dia. Planeje o seu dia, as suas ações. Vou acordar que horas? Mas eu estou desempregado, não vou acordar muito cedo.
Talvez você ainda está desempregado porque não está acordando tão cedo. Então é importante você planejar suas ações nos detalhes, para que você possa melhorar. Estou falando isso, mas eu sei que só tem gente aí que tem um grande potencial, todos vocês aí têm um grande potencial e vão romper na vida profissional de vocês. Até por isso que vocês estão aí na sala de aula. Então, buscando conhecimento, aperfeiçoando os seus conhecimentos para preparar para o mercado de trabalho. Professora, temos alguma participação aí para a gente caminhar para o final da nossa aula? Temos sim. Eu quero mandar um alô lá para a cidade de Jaru, que participou aqui com a gente, pediu para dar um alô. Para também as cidades de Rio Branco, né, gente? Fiquei muito feliz com a participação de vocês. E os outros polos que já tinham participado, como São Francisco, Espigão do Oeste, de Paraná, Nova Mamoré também está online, que bom ver vocês aqui participando com a gente. Quero estender um abraço e aguardar vocês para a próxima aula, né? Isso mesmo, pessoal. Nós contamos com a participação. Desde já nós agradecemos. É importante. Nós ficamos felizes aí com a participação de vocês nas nossas aulas. Se você, estou pensando isso, é um exemplo. Professor, eu vivenciei isso durante essa semana. Traga para o seu tutor, peça para ele falar para a gente aqui, mandar um recado para a gente. Eu consegui aplicar um conteúdo que eu aprendi na aula passada. Traz isso para a próxima aula. Fica aí uma tarefinha de casa. Conseguiu planejar pelo menos o seu dia, suas rotinas. Traga isso, avisa para o seu tutor, nós queremos. Se você lembrar, no início da nossa disciplina, nós falamos que ela vem com o objetivo não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Porque nós entendemos que se ela não mudar a sua vida pessoal, raramente ela vai mudar a sua vida profissional. É isso, são os nossos conteúdos que nós trabalhamos hoje. Gostei bastante da participação de vocês, contamos com a participação de vocês. Lá na aula 3 já tem as indicações, o que você precisa fazer para se preparar para a aula 3. Não venha para a sala de aula sem se preparar, porque é importante você preparando, você está absorvendo melhor. Quando você estuda antes os conteúdos, você consegue absorver melhor os conteúdos. Leia o caderno da nossa disciplina, não deixe para estudar para a prova no último dia, na última semana, porque talvez não pode ser tão fácil assim quanto parece. Não estou dizendo que vai ser difícil a nossa prova, não, mas vai ser só difícil para quem não estudar. Então, a nossa aula se encerra aqui por hoje. Nós contamos com vocês na próxima aula. Bons estudos. Até a próxima.